2020. Fisioterapia, arquitetura e urbanismo, pedagogia, psicologia, administração, engenharias civil, mecânica de produção, enfermagem, educação física e direito. Inscrições gratuitas no site www.easysensa.edu.br. Descontos especiais para transferidos. Vem pro Easy. Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Você está sintonizado na Folha FM 98,3, rádio que toca você. Hoje é sexta-feira, dia 13 de dezembro de 2019, sexta-feira 13. Eu sou Marco Antônio Rodrigues, bom dia, são 7h05. Começa agora o Folha no Ar, primeira edição, oferecimento Laboratórios Plínio Bacelar e Clínica Proteus. Vamos aos principais assuntos e manchetes do jornal Folha da Manhã de hoje, mas antes a previsão, tempo nublado, previsão de 80% de chuvas e trovoadas, máxima de 32, mínima de 23. No momento, no centro, 24 graus. Pacote de contingenciamento do governo divide a Câmara. Nomes da base apresentam resistência a alguns projetos. Médicos e hospitais atentos à votação de 4 medidas. De olho em 2020, críticas com fundo de torcida por aprovação. Grupo é preso por tortura em Guarulhos. Rede Açaí, inauguração e expectativa de emprego em Campos. Transtornos causados por chuva forte na região e deslizamentos em São Fidélis. Por unanimidade, o diretório do PT campista rejeita a entrada de Pudim. Por crimes em 2016, a prefeita de Italva, Margarete do Joelson, é cassada e justiça determina nova eleição. Os nossos ouvintes podem acompanhar as nossas transmissões através dos aplicativos de iOS e Android, pelo Facebook, YouTube em Folha FM 98,3 ou pelo nosso site folhafm98.com.br. No programa, hoje temos o jornalista Luísio Abreu Barbosa. Luísio, bom dia para você. Assunto importante, complexo e longo, né? Nós temos aí do pacote de contingenciamento. Bom dia, Luísio. Bom dia, Marco. Bom dia, Beto. Bom dia, Arthur. Bom dia, Adriano. Bom dia, sobretudo você, ouvinte e telespectador pelo streaming da Folha FM. Rapaz, é tão complexo que eu fiz a matéria e tô olhando aqui de novo para ver se eu lembro tudo. É realmente muito complexo. É o seguinte, na terça-feira... Deixa eu baixar essa música total para focar bem no que você vai falar. Em primeiro lugar, todo mundo sabe da crise financeira sem precedente na história recente do município, não é novidade para ninguém. Vou sintetizar ela. Acho que qualquer pessoa que tem um orçamento familiar vai entender. Uhum. Ele fala, você tem royalties, que é mensal, você tem PE, que é participação especial, que é trimestral. Né? São as receitas do petróleo. A maior receita é a participação especial, que é trimestral. Vão ficar só nela. E vão ficar nela em valor nominal, não vão botar IPCA, não vamos corrigir. Governo Rosinha, nos 8 anos do governo Rosinha, a média, sem IPCA, valor nominal, valor recebido. Hoje é muito mais. Uhum. 120 milhões de média de PE. 120 milhões. O governo Rafael teve 2 anos e meio, média de 40 milhões. 120 para 40. A última PE, paga mês passado, em novembro, foi 16,9 milhões. Pergunto, quem ganha 120, faz uma despesa, um orçamento ganhando 120, passa a ganhar 40 e recebe no último mês 16,9. Esse é o dilema de Campos. E não vai melhorar. As pessoas não acordaram para a coisa. Não vai melhorar. Os campos de campo, da bacia de campo, são maduros. Uhum. Talvez se você abrir para uma empresa estrangeira, porque também não interessa tanto a Petrobras assim, são campos que já são campos explorados desde o final dos anos 70 do século XX.
Né? Petróleo sempre foi falado, virou um mantra, mas ninguém nunca acho que percebeu. É finito, é recurso finito. Pois é. Então isso não vai melhorar. Não vai melhorar. Isso não chove petróleo, né? Não, a não ser que encontre uma jazida de urânio, plutônio, mina de ouro, diamante aqui no Imbé, isso não vai. O que Campos teve dos anos 90, 2000, não vai ter nunca mais. Ponto. E você não está nem falando da redistribuição. Não, isso sem contar que seria agora em novembro, se for abril, se mudar, se o Supremo entender que a lei de partilha de royalties, né, aprovada pelo Congresso Nacional, ela é constitucional. Aí é muito pior. Mas, enfim, o quadro é esse. Dado isso, a gente sabe que o município está com grandes dificuldades. Quis postergar o pagamento do 13º para o ano que vem. Você tem uma decisão do juiz Heitor Campim determinando que seja paga agora, daqui a uma semana exatamente, no dia 20 de dezembro. Se está recorrendo dessa decisão no TJ, a gente não sabe ainda a definição. Você tem pagamentos de RPA e IDS atrasados, né? A situação de Campos é essa, né? O que o governo municipal fez? Ele mandou um pacote de contingenciamento na última terça-feira para a Câmara Municipal. São 7 propostas, né? E elas geraram reação. Você teve os principais setores afetados, os médicos do Serviço Público Municipal e os hospitais, não por coincidência, enviou na terça, na quarta-feira, o presidente do Sindicato dos Médicos, José Roberto Crespo, esteve na Câmara Municipal, porque tem que ser aprovado pela Câmara, né? E ontem, os diretores de hospital, né? Os hospitais contratualizados, quais sejam? Os maiores. Santa Casa, Beneficência, Alvorovim, Plantadores de Cana. O presidente do Sindicato dos Hospitais, Frederico Paes, ele é do Plantadores de Cana, diretor-geral. Então, aí é guerra de interesse. É a velha luta de classe de Karl Marx, que as pessoas deveriam ler para entender melhor isso. Conflito de interesse. E é justo que tenha um lado, que tenha outro, que tenha interesses distintos, né? Quais são desse pacote as 2 medidas que mais afetam os hospitais? A primeira que é um pacote que muda o Conselho Municipal de Saúde. O que acontece? Houve, no início do ano, o MPF de Campos, o Ministério Público Federal, mandou ao município, ao Conselho Municipal de Saúde, uma orientação para que ele obedecesse às regras e à formatação do Conselho Nacional de Saúde. Isso foi no início do ano, no MPF de Campos. Não foi feito nada, né? O governo chegou a mandar uma proposta para o Conselho e não chegou só a consenso, né? Então o governo entendeu por bem mandar para a Câmara, que aí ganha força de lei. Tem algumas mudanças, quer dizer, além da formatação, você tem umas regras para conselheiro. Você teria, por exemplo, só 2 mandatos subsequentes. Atualmente, você pode ficar ad eterno no conselho. É conselheiro lá há mais de 20 anos. Né? E essa é uma das coisas que não agradou aos hospitais, porque é uma maneira de você ter controle ali, é uma disputa política, é como se fosse um legislativo específico da área, né? E dos hospitais que eles mais chiaram, porque passa a ter exigência, porque os hospitais, em quase todo o Brasil, os hospitais filantrópicos, eles vivem de tabela SUS, que a gente sabe que é defasada, muito defasada, muito pouco que se paga. Campos, na época do governo Arnaldo Viana, que era médico, dinheiro de royalties saindo pelo ladrão, desfile de Campos na Imperatriz Leopoldinense, reforma da Praça do Salvador para transformar numa pista de skate, cortar as árvores todas, algumas centenárias, aquela farra dos royalties PE. Naquela época, Arnaldo, como médico e na área de saúde sempre atuou muito bem, ele passou a pagar, por lei municipal, uma complementação municipal. Paga-se tabela SUS e paga-se por fora. Por fora da tabela, via município. São muito poucos os municípios que mantêm isso hoje. Brasileiros, 1% dos municípios. E Campos paga.
E, logicamente, que a coisa é encarada como direito adquirido, né? Você passa a ter. E o que o governo mandou no projeto relativo à complementação? Você tem que obedecer algumas regras para você ter a complementação paga. A primeira é, no prazo de 120 dias após a aprovação, se a lei for aprovada, o projeto for aprovado pela Câmara e sancionado pelo prefeito, prazo de 120 dias tem que botar cada hospital um portal de transparência. Todos os valores recebidos, todas as dívidas contraídas, todos os contratos celebrados, todo o pagamento feito a servidor e diretor. Isso tem que estar no portal de transparência, acessível a qualquer cidadão. O que alega a prefeitura, não sem razão, é que é dinheiro público, todo cidadão teria direito a ter acesso a isso. E também cria regras para a direção dos hospitais. Também tem a regras de compliance, que é um programa de integridade, cada hospital criaria o seu, mas para evitar a evasão de dinheiro, desvio de dinheiro, né? E também muda as regras para diretor do hospital. Impõe algumas regras. Nenhum deles, por exemplo, poderia ficar na lei da ficha limpa, que impede os políticos de se candidatar a cargo eletivo. E teria também uma quarentena de 2 anos de qualquer diretor para qualquer cargo comissionado, qualquer um dos 3 poderes. Você saiu da direção hoje do Santa Casa, por exemplo, você não pode assumir uma assessoria no judiciário, no legislativo, no executivo. Nenhum. Pelo período de 2 anos. Nem vice-versa. Você saindo de um carro comissionado, qualquer um dos 3 poderes, você não pode, no período de 2 anos, assumir um carro de direção do hospital. E vice-versa. Os dois. Incrível. Então, isso foi. E se você não obedecer essas regras, você não recebe a complementação. Né? Se for aprovado. Dos médicos. Dos médicos, que é a categoria mais corporativa, mas são regras que valem para todos os servidores. A primeira é que primeira dessa medida do projeto que trata sobre auxílio alimentação e insalubridade. Auxílio alimentação hoje é pago, você tem um limite para receber auxílio alimentação. Só que esse limite é determinado pelo salário base. O que isso quer dizer para o ouvinte? Você faz o concurso público, você entra no serviço público, vai fazer o concurso para ganhar R$2.000, você ganha R$2.000. E esse salário passa a ser referência ad eterno para o Vale Alimentação. Só que você vai progredindo na carreira. Você vai ganhando adicionais. Esses adicionais não são contados para o pagamento do Vale Alimentação. E passariam a ser. Né? Essa é a regra do Vale Alimentação. E a questão da insalubridade, que se discute até a legalidade dela, o Sindicato dos Médicos alega que é legal, é que hoje a insalubridade é paga por percentual do salário base. Dependendo da insalubridade de cada setor, são 10%, 20%, 40% de adicional sobre o salário base pago ao servidor. No lugar disso, seria valor fixo, 100, 200, 400 reais. É a proposta, né? É um projeto. O outro projeto, que também está gerando resistência dos servidores em geral, mas dos médicos, é sempre a classe mais corporativa, mais unida, que trata das gratificações, né? Porque atualmente, vamos colocar, por exemplo, o Ferreira Machado, ou HGG. Todo mundo que trabalha no Ferreira Machado, no HGG, cada trabalha em função de escritório. Ele recebe gratificação, né, por trabalhar lá. E a gratificação passaria a ser só paga. Agora, se você trabalhar numa OBS de travessão, você não recebe. Mesmo se você trabalhar na emergência. A gratificação só seria paga por setor. Para quem trabalha na UTI e na emergência, no pronto-socorro, que são as áreas de maior risco. Não seria mais paga a todos os setores. Também está gerando muita resistência, vai gerar mais ainda. E esses são os 4 projetos bomba que estão gerando isso tudo. Você tem outros 3 que ninguém está falando. Eu até botei aqui no final da matéria, ninguém está falando dos outros 3. Um deles cria regras para o Código Tributário para os bancos, que atuam em campos. O outro, que é importante, o financeiro, cria 3 zonas especiais de negócio. Um paralelo com zonas francas. A Zona Franca de Manaus é um exemplo, que teriam regras diferentes de tributação. E o terceiro, que é um pleito antigo,
pede autorização para transação judicial do município com os cartórios. Né, que é outra guilda em Campos, aqui são os cartórios. E o dinheiro arrecadado com isso iria para os hospitais. Bom, eu fiz a matéria, eu escrevi a matéria, porém a matéria tive que ler aqui, porque você não lembraria de todos os detalhes. Em resumo, é isso. O que acontece? Os hospitais alegam, por exemplo, que para eles colocarem para transparência na questão das dívidas, há dívidas feitas ao longo de anos, de atrasos de pagamento de compensação, como está atrasado agora, dos governos passados. Como é que eles podem colocar em dia a vida se eles têm esse passivo acumulado durante anos dessa relação conflituosa, poder público, hospitais? Eles têm a sua razão. Né? Os médicos alegam que sequer os acordos firmados para o fim da greve dos médicos, que durou um mês em agosto, ela não estaria sendo cumprida pelo município. Então, como é que você quer impor mais regras se você fez uma greve e não cumpre o que você... Ou seja, luta de classe do velho Karl Marx. Cada um tem... eu vejo razão em alguns pleitos dos hospitais, vejo razão em algum pleito dos médicos, e não, dos servidores como um todo, né? Agora, e acho que o governo pecou, sobretudo, ao fazer isso sem discussão. Você não pode chegar no final do ano legislativo e botar isso e forçar o rolo compressor do governo. A relação governo-sociedade tem que ser mediada por diálogo. Tem que ser assim. Ainda mais no mundo de hoje que a gente vive, onde tudo está em tempo real no WhatsApp, todo mundo tem opinião para dar. Algumas opiniões, às vezes, estapafúrdias, o tempo da pós-verdade, né? Mas, enfim, isso tinha que ser conversado. Que, embora Rafael alegue, é verdade, ele pessoalmente seja uma pessoa muito afeita ao diálogo, a verdade é que seu governo, às vezes, não é. A característica pessoal do prefeito, muitas vezes, não se aplica ao seu governo. Né? Isso tinha que ser dialogado. Eu não posso chegar aqui... Eu sei, Beto trabalha aqui na rádio. Eu sou um dos proprietários da rádio. Eu não posso chegar aqui e impor do dia para a noite. Uma regra, você vai perder 20% do seu vencimento no final. Sem discutir com vocês. Deixa, a rádio está no vermelho. Na pindaíba. Eu preciso. Precisa todo mundo ajudar. Eu tenho que chamar vocês para a solução do problema. Claro. Não colocar vocês como antagonistas. Claro. Entendeu? Concordo plenamente. O governo peca nisso. Agora, que é necessário fazer. É necessário fazer. E é necessário para esse governo, e muito, muito pior vai ser para o próximo. Te digo uma coisa: os principais opositores do governo, pré-candidatos à eleição de 2020, vão botar aí Vladimir, Caio. Eles vão pegar isso, vão explorar, se já não estão fazendo nas redes sociais, dizer é um absurdo. Mas estão torcendo para que seja feito. Porque se um deles ganhar na próxima, já é um problema menos. É uma coisa que eles não vão ter que fazer, que são medidas antipáticas. Entendeu? E a medida antipática, Aloysio, ela mina o cacife político da pessoa. Não é? Muita coisa. E isso também gera resistência na Câmara, porque os vereadores também vão se candidatar. Não, olha só, a decisão vai sair hoje, 10 da manhã. Daqui a pouquinho, eu vou estar fazendo aqui, vou estar apurando para o presidente da Câmara, Fred Machado. Uhum. Porque terça-feira entrou, correto? Correto. Então, o limite legal para você propor emenda ao projeto acaba 10 da manhã de hoje. Uhum. Fred vai ter um termômetro, o presidente da Câmara vai ter um termômetro, pelas emendas ele já pode dizer... dos vereadores. Fred não vai entrar, e nem pode, em bola dividida no sentido de se Fred parte para o conflito, impõe a pauta, porque quem determina a pauta, se vai ser votado ou não, é o presidente da Câmara. Sim. Ele determina se vai votar ou não. Ele, poder discricionário do presidente, qualquer legislativo do mundo. Mas ele não vai entrar numa bola para perder. Até porque senão ele vai ter sua autoridade minada dentro da Câmara. Né? Como qualquer um teria. Adriano, faz essa pauta aqui. Eu não faço, não. O autor no dia seguinte não vai querer fazer a pauta também. Quer dizer, você tem que manter a sua liderança. Você não pode entrar numa bola dividida dessa. E o que eu senti ontem aí é feeling. É feeling.
coisa pessoal e é subjetivo. Não vai passar. Bom dia a todos, né? Luiz Antônio Cosmelli, conhecido aí como Altura. Eu tive na Câmara, né? Porque injustamente, diga-se de passagem, conhecido como Altura. Né? Eu tive na Câmara por conta dessa questão dos servidores, e eu fui lá ver como é que estava, o que estava acontecendo, e eu tive essa impressão também. Senti os vereadores muito acuados, alguns muito indecisos em relação, inclusive os que apoiam o governo. Né? Achou a base, doutor. Alguns declarando aos servidores que não votariam algumas matérias como estava. Eu acho que você tem completa razão na questão do diálogo. Né? Quer dizer, por quê? Porque a gente está assistindo assim, uma crucificação muito grande do servidor público. Parece que o servidor público, né, é a causa maior, isso não é a nível municipal, estadual, federal, é a causa maior de todo o destempero, de tudo que está errado no serviço público. E não é assim. Né? Nós temos bons servidores. Né? É claro que a gente tem sempre profissionais que deixam a desejar, mas tem uma rapaziada, por exemplo, o Ferreira Machado, que segura a onda lá com poucos recursos. Eu tenho testemunhado isso, visto médicos, pessoal salvando vidas com muito poucos recursos. Né? O atendimento precário. As macas estão na recepção do Ferreira Machado. As macas com pessoas passando muito mal, gente idosa, né, reclamando. Então, eu acho que está correta a sua interpretação no seguinte, que faltou diálogo, chamar as categorias, colocar na mesa o que está acontecendo, por que está acontecendo. Né? Assim, e final de ano, né, foi um pacote que caiu como uma bomba, de repente, dentro, né, do serviço público. Os médicos são uma entidade bastante forte, né, mas eu percebi na Câmara muitos servidores de todos os setores de saúde, muito assim, empolgados e mobilizados para essa questão. Vai doer no bolso, né? Óbvio. A famosa frase do Jim Carroville, estrategista da campanha do Bill Clinton. Como é que pode Bill Clinton, um governador do Arkansas, ganhar do Bush pai, herói disso na Guerra Mundial, venceu a Primeira Guerra do Golfo? Explica, The Economist, estúpido. Estava mal a economia dos Estados Unidos. E Bill Clinton fez um governo exitoso no Arkansas e elegeu 2 vezes presidente, derrotando... É economia, estúpido. The Economist, essa frase, The Economist, estúpido. É economia, estúpido. Doeu no bolso. É lógico. Você tem o bolso do servidor, é aquela contraposição, você tem o bolso do município. A mediação disso, são interesses, e tem que ser mesmo, é justo que seja, é legítimo que seja, sim, é no diálogo. Você não pode querer impor pela garganta, e nisso o governo peca. Eu conversei, por exemplo, com o Jorginho Virgílio, que é um vereador considerado leal ao governo, que ele falou comigo ontem, falou, Luísio, eu acho melhor deixar isso para depois do recesso. O recesso agora, para o ouvinte entender, o recesso do ano legislativo, ele começa agora na sessão de quarta-feira. Terça, quarta, acabou o recesso. E só volta na segunda semana de fevereiro. Né? Porque o que os diretores dos hospitais pediram ontem, nessa reunião com os vereadores, teve a reunião de quarta dos médicos e a reunião de quinta dos hospitais, dos diretores de hospitais, é que tenha pelo menos uma audiência pública antes para se discutir isso. E essa parece ser a ideia que vai ser seguida pelos vereadores. Estou falando de Jorginho Virgílio, que é um governista tido como leal. E de fato é muito leal o governo Rafael. Então, se Jorginho, que é um cara leal, tá nessa, eu acho. E eu tenho certeza que Fred também é muito leal ao governo. Ele vai tentar, mas ele não vai entrar, ele não vai suicidar a sua liderança por conta do governo. Né? Tem mais informações que tem, mas essas eu não posso passar porque realmente... Sim. Mas a minha impressão que eu tive ontem... E, Aloysio... não vai passar, não. Acrescentando que é ano eleitoral, o ano que vem. Exatamente. Né? Então isso tem um peso muito grande. Poderia ser suicídio eleitoral para os vereadores que aprovassem. Porque é isso que eu falei, né? O vereador vai dizer assim, olha, eu votei contra e um acusa o outro, ele votou a favor do pacote e fica aquela... Agora, se você olhar as propostas, todas elas têm lógica.
As propostas, todas elas têm lógica. Agora, outra pergunta. Por que isso não foi feito no início do governo, quando seu capital político é muito maior, quando você não tem uma eleição no ano seguinte para disputar? Sim. Por que deixar para fazer isso no desespero do orçamento? Que outra coisa, também está falando do orçamento. Voltou para a Câmara também. Isso. Para ser votado, com subtração de valor. Né? Que já tinha sido entregue. Sim, teve que voltar e fazer conta, porque a receita do petróleo ela é decrescente e vai continuar sendo. Como você falou, se não piorar de vez, se não perder completamente ela agora em abril, com a votação da... E do jeito que está a receita de petróleo daqui, para o município que nunca recebeu, vai dar para pagar talvez o café. Mas quando eu falo aqui, disputa de interesse, né? Disputa de interesse, todo mundo tem o seu. Enfim. Eu acho que outra coisa também, né, Luiz, é assim, a gente não vê, né, ao longo dos anos, né, agora não, né, ao longo dos anos, assim, uma implementação de novas fontes, de repente, de produtividade, de indústria, de outras formas que não sejam só os royalties de petróleo. Porque essas zonas especiais de todo mundo fica na questão só de esperar que os royalties... Não vai melhorar. Eu também tenho essa impressão que não vai melhorar. Né? Ainda mais agora se o Supremo decidir isso... Não é uma impressão, não, é uma certeza. Não vai melhorar. Eu afirmo, vai piorar muito antes de melhorar. Muito. Muito antes de piorar. Pode piorar, como você falou, o Marco Antônio falou, se o Supremo agora decidir. Mas vai piorar muito. O petróleo que a gente extraiu não vai brotar de novo. Um petróleo é matéria orgânica que leva milhões de anos para... E como essa cidade vai sobreviver? Né? De que vai sobreviver? Eu sinceramente, não vejo outra alternativa que não seja um corte, que você falou, um corte profundo na carne. A máquina de Campos foi montada para um dinheiro que não existe mais. Eu, sinceramente, posso ser alarmista, espero ser um alarmista tolo, mas eu não vejo solução que não seja o corte de 1/3 da máquina pública municipal. Isso envolve hospital, isso envolve escola, isso envolve creche, isso envolve tudo. Agora, não há dinheiro para pagar. Porque, por exemplo, o secretário de governo, Alexandre Baixo, falou que é para manter o mínimo do mínimo. E é manter esse propósito, manter o salário do servidor em dia. E é tão complexo que você está falando assim, esse corte da máquina pública, também gera um problema de arrecadação também. Né? Porque sim, o comércio. O que essas pessoas vão fazer? O comércio. Como é que isso vai funcionar? Né? Se não há uma outra perspectiva, é disso que eu estou falando. Quer dizer, um plano de repente, que não seja para esse governo. Né? Infelizmente no Brasil as pessoas tratam da máquina pública, da questão pública, né, como uma questão privada, dos meus 4 anos, dos meus mais 4 anos, né? Mas eu acho que isso de repente é que eu acho que tem que mudar. As pessoas têm que começar a olhar, né, que o petróleo é finito, que essas questões elas vão se agravar. Né? E se a gente não tiver um plano para o futuro de como tratar essa cidade, de como tratar das suas vocações, né? Vai ser complicado para todo mundo. Porque você tem esse plano aí, o projeto da criação das 3 zonas de negócio. Agora, quando eu falo corte na máquina, veja bem, eu não estou falando só de servidor, não, estou falando de estrutura de governo. Estou falando de fechar aparelho público. Porque a questão não é de desejo, a questão é aritmética. A questão é fazer conta. Entendeu? É uma realidade inexorável. Eu, sinceramente, não vejo. Como eu falei, se eu achar mina de urânio aqui no Imbed, cobalto, alguma coisa, não tem solução. Ou então é a árvore pede dinheiro, a árvore que dá dinheiro. Não tem. A situação de Campos é muito mais grave do que a maioria pensa. E está chegando agora a realidade. Se fala. A altura é não ter dinheiro para pagar salário de servidor. Está chegando na iminência disso. Então, como qualquer pessoa que tem um orçamento privado do seu lar, você ganhava 120, passou a ganhar 40, recebeu o último salário 16,9, amigo, você vai ter que cortar plano de saúde. Seu filho da escola particular vai ter que ir para a escola pública. Vai ter que vender seu carro, você não vai ter dinheiro para pagar IPVA. Se aumenta a realidade, que é isso. Eu não falo só servidor, não, eu falo em fechamento do aparelho público. Isso sim. O que é muito grave, mas enfim, não tem uma saída. Não há saída boa ou fácil. Não há.
Qual é a melhor saída? Vamos negociar, vamos conversar, fazer conta, mas não há. Não Cada pode setor penalizar vai os servidores, né? Quer dizer, a máquina é tão inchada com tantas coisas, de repente, que ela precisa ser revista. Mas é muito inchada né? de servidor também, autora. Com todo respeito, foi feito muito concurso público desnecessário. Né? Você tem os DAS, os RPAs, foi muito inchado assim. Sobretudo no governo. A verdade é que o Roberto Henrique é um camarada que, como ele teve aqui, ele conta muita lorota. Como ele falou de Arnaldo, ele conta muito lorota. Mas uma coisa que ele falou é verdade. Esse sistema perdulário de governo foi instalado no governo Arnaldo Viana, foi mantido no governo Mocaibe, foi mantido no governo Rosinha. Estamos falando de garotinho sai com anemia para governador, Mocaibe é 4, Rosinha 8, Arnaldo botar aí mais 6, 7. Estamos falando de quase 20 anos. E nesses 20 anos entrou muita gente que não precisava entrar. Lógico, a pessoa entra, faz concurso, passa a ter direito. E outra coisa, entrou muito dinheiro também, né? Não, mas só entrou muita gente porque entrou muito dinheiro. Porque é a maneira de você angariar voto. Né? Vou fazer concurso, vou abrir, pô, você vai passar no concurso, sua família tem 4 pessoas, elas fatalmente vão votar junto contigo. Então você tem esse raciocínio eleitoral, né? Só que agora acabou o dinheiro, acabou o milho, acabou a pipoca. Né? Veja bem, eu vejo lógico todas as medidas, todos os projetos. Acho que o governo tem que fazer alguma coisa assim. Agora acho que o governo peca fazer tudo a toque de caixa e sem dialogar com a sociedade. Entendeu? Toda a sociedade, não só com a parcela atingida, com sindicatos, com a SIC, CDL, Carjopa, Firjan, chamar para conversar. Não pode sentar um grupo do prefeito aquele grupinho fechado e vamos dar todas as soluções. Embora, veja bem, volta a repetir, o pacote, os projetos têm todos uma logicidade, são todos racionais. Impõe critérios que eu acho lógicos, mas você não pode chegar o mágico de Oz lá, é isso daqui e dane-se. O que acontece? A CDL está soltando nota, né? Já contra, né? Temendo o que vai acontecer no comércio. Mas tem coisa política também. Orlando Portugal, presidente da CDL, foi secretário de Rosinha, alinhado a Vladimir. Sim. Isso tem. Então. Isso tem uma... Mas enfim. Mas verdade. A falta de diálogo proporciona isso. Não, há lógico. espaço para isso. É o erro do governo. A verdade, e a Luiz tem razão, o erro do governo, a falta de diálogo faz com que as pessoas se revoltem, se sintam traídas, mas também se não aprovar, vai quebrar do mesmo jeito. O pior é o seguinte, pode ser que quebre mesmo aprovando. Esse que é o mais duro. Você sabe qual é o quadro nosso? Eu me lembro muito o 5º gol da Alemanha, do 7-1, os outros 2 foram no segundo tempo, né? Fred vem pegar a bola, acho que pouca gente percebeu, o Fred centroavante, e agora caiu o Cruzeiro agora, eu fiquei muito impressionado com aquilo. Quando ele bota a bola no meio de campo, o lábio inferior dele tinha convulsão. Aquilo era pavor, estava apavorado. 5-0, primeiro tempo para a Alemanha. Eu lembro muito disso, o lábio dele inferior. Eu acho que pouca gente prestou atenção nisso, eu prestei muita atenção. Quem tem noção da situação está igual a Fred, está com o lábio inferior convulsão. Igual a criança, igual a bebê. Porque a situação é muito grave e não tem saída boa ou fácil. Agora, é verdade. Fica menos difícil com o diálogo. Acho que todo mundo concorde nisso, né? Claro. Não tem como deixar o diálogo de lado nisso. Inclusive, vamos aquela coisa, poesia numa hora dessa, mas... Não, para aliviar um pouquinho o coração e a mente, né? Para aliviar o coração e a mente. Nós vamos... Conversar com os professores Luiz Cosmelli, Luiz Antônio Cosmelli e Adriano Moura. E daqui a pouquinho a gente volta aqui com... Plagiando o Jô, né? Daqui a pouco a gente volta. Ou então, é VaptVupt. Só plagiando gente inteligente, né? O Chico Anísio e Jô Soares. Vamos lá, vamos ao intervalo, voltamos em instantes. A Proteus, moderna empresa